Muito boa noite a todos. Boa noite. Me ouvem bem? Que bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. A Vera, quando nos manda mensagem, quando nos liga, é motivo de alegria, né? Ela nos chama para o trabalho. E esse é um trabalho que a gente abraça com muito carinho, com muita disposição. Oportunidade que temos de falar sobre o Evangelho de Jesus. Então é prudente que eu pergunte, como sempre, quem vem a esta casa pela primeira vez. Levante a mão, por favor. Maravilha. Uma é a primeira vez. E duas, a primeira vez à casa espírita ou a esta casa espírita? A essa casa. Já foi, participou em outras oportunidades. E você, de azul, é a primeira vez aqui ou a primeira vez na casa espírita? Nessa daqui, já foi assistir palestra em outras. Está estreando, então, hoje, definitivo. Primeira vez de tudo. Então, a gente espera que as nossas palavras alcancem seu coração e possam lhe trazer compreensão, tá bem? Aproveitando a leitura inicial, que é o recorte do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo e que fala um pouquinho de Moisés. Então, é importante que a gente continue nessa linha de raciocínio para que a gente possa alcançar a melhor compreensão do que queria nos dizer Jesus quando nos anuncia. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Guardem isso. Seguindo a linha de raciocínio, quando nós temos o esclarecimento no Evangelho sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda de Moisés, a gente reforça então, Moisés tem a tarefa, a incumbência de ajudar a implementar o entendimento do Deus único quanto da sua passagem. Também nos traz as primeiras noções de direito, as noções de justiça, com os 10 mandamentos. Ao apresentar um Deus único, se utilizava da figura de linguagem um Deus austero, um Deus rígido, um Deus muito firme, que até, por sinal, castigava. Era preciso a utilização desse tipo de linguagem para alcançar a melhor compreensão de espíritos recém-saídos do estado de infância. A Terra, na sua trajetória de evolução, à época de Moisés, havia saído há muito pouco tempo do estado de primitivismo que nós falamos. As criaturas que aqui habitavam vagavam pelo planeta à cata de alimentos, principalmente a cata, e não a caça ainda. Esse aprimoramento vai vindo um tanto depois. Então, não eram ainda criaturas que estavam fixadas, agiam ainda de forma muito instintiva, utilizando-se pouco ou ainda equivocadamente da faculdade que recebera, que era a inteligência, a capacidade que o homem adquiriu de exercitar o raciocínio contínuo. E quando ele passa dessa fase de agir predominantemente pelos instintos e passa a agir de acordo com a inteligência, recebe uma dádiva divina das mais maravilhosas que nós temos até hoje: o livre-arbítrio, a capacidade que tem o homem de determinar-se a si mesmo, a capacidade que tem o homem de escolher as suas ações, de raciocinar, tomar decisões baseadas em raciocínio lógico e não mais agir apenas ativamente ou reativamente por instinto. Muito bem. Colocado isso, nós agimos por muito tempo, até a chegada de Jesus, que então reforma este momento em que ele vem para estar conosco. Aquele Deus que era tão austero, agora é um Deus de amor, é um Deus paterno, é um Deus absolutamente de braços muito largos e sorriso muito, muito cativante. Um Deus acolhedor, um Pai, segundo ele,
efetivamente, e que tinha um reino maravilhoso, e que poderia abrigar a todos nós, a todos aqueles que se agissem de acordo com as leis divinas, poderiam adentrar o seu reino, e que esse Deus era bom, era justo, era misericordioso. E ele então começa a trazer efetivamente aquilo que nós chamamos de evangelho. Na tradução literal, evangelho é a boa nova, a boa notícia nova trazida por Jesus a seu tempo, que vem nos trazer, vem nos ensinar, não só pelas suas palavras, mas também pelas suas palavras e pela sua vivência, a forma como ele vivia, a forma como ele nos mostrava pelo seu exemplo, o caminho seguro, o caminho que nós, se quiséssemos seguir, poderíamos alcançar o reino dos céus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que sou o caminho, a verdade e a vida, que sou filho dele e enviado por ele para mostrar a todos e viver com vocês as leis de amor. Então, se tinha Moisés a tarefa de nos apresentar um Deus único, apresentar os mandamentos e as noções primeiras de direito, Jesus tinha por tarefa primordial a implantação da lei de amor na terra, iminentemente, nos mostrar o caminho do amor, e como a lei de amor é uma lei universal, uma lei que está em todo o universo, sempre esteve e sempre estará e sempre será o caminho mais seguro para que nós possamos evoluir e ascender a Deus. De tal forma que então ele usa das bem-aventuranças, dos sermões, para que por metáforas pudesse trazer um entendimento àqueles que o ouviam. Criaturas ainda de pouca instrução, criaturas simples, né? Como eu havia dito, ainda seres que agiam sob o efeito dos instintos de maneira muito forte, ainda mesmo à época de Jesus, mas que o ouviam atentamente, que tinham sede justamente desta palavra acolhedora. E Jesus traz nas bem-aventuranças, é importante que a gente entenda porque Jesus falava bem-aventurados. Queria dizer Jesus, felizes aqueles que são puros de coração, felizes aqueles, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí a gente faz um recorte então, para dizer que Jesus ainda que tenha nos trazido a boa nova, o seu evangelho, ou seja, a coletânea de ensinamentos, de boas notícias novas, para que nós pudéssemos trilhar um caminho seguro na nossa trajetória evolutiva. Não poderia ainda a seu tempo nos dizer tudo, porque criaturas simples, que ainda não conseguiriam alcançar tudo aquilo que ele precisava descortinar para que nós pudéssemos ter então um entendimento mais amplo. Imaginemos a época de Jesus se declaradamente ou abertamente falasse sobre reencarnação, comunicabilidade com o mundo dos espíritos, ainda que ele operasse os fenômenos mediúnicos todos. Olha que engraçado, os fenômenos mediúnicos e as diversas formas de comunicabilidade com o mundo dos espíritos sempre existiram, de todo sempre. Mas quando nós nos reportamos aos fatos históricos ou personalidades do passado, o quanto essas criaturas não foram perseguidas, mortas, torturadas, de todo tipo. Era preciso então que nós vivêssemos e aprendêssemos um tanto mais
experimentando a lei de amor, para que no momento apropriado nós pudéssemos receber aquilo que nos seria a terceira revelação divina. E fomos agraciados com a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, codificada e estruturada por Allan Kardec e colocada à disposição de todos nós para estudo, reflexão, consolo e libertação, quem sabe. À medida em que o Espiritismo tem um compromisso, assim como teve Moisés e assim como teve Jesus, o Consolador prometido, não na figura de uma criatura, não na figura de um novo Cristo, mas na figura de uma doutrina que não tem a sua raiz advinda de uma criatura humana, mas a doutrina dos Espíritos, estruturada e codificada por Kardec. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos possibilita o melhor entendimento de tudo aquilo que por milhares de anos nos afligiu, e instituições, entidades se apropriaram desse desconhecido justamente para estabelecer regras de comportamento e estabelecer formas de controlar aquilo que era desconhecido. O que o Eduardo quer dizer com isso? Algumas poucas entidades ou poucas criaturas é que tinham autoridade para nos dizer o que nos aconteceria depois da morte. A ferramenta de controle mais, vamos dizer, fácil de ser implantada é a ferramenta do controle pelo medo. Ora, a instituição do inferno, por exemplo, nós passamos muitos anos, e ainda muitos de nós têm extremo medo de se deparar com depois da morte num estado como esse. Percebe? Então esse mecanismo de controle que coloca medo nas pessoas por não conhecer e não estudar, e aí você dita e regra o comportamento, e passam essas criaturas a serem os doutores da lei. O Espiritismo vem descortinar tudo isso e nos possibilitar o questionamento acerca das coisas, e nos traz conteúdo com base científica para o nosso melhor entendimento, para a nossa melhor reflexão, e para que nós possamos fazer um exercício de fé raciocinada, então. E esse é o melhor. Isso nos liberta, isso nos consola. Então, com a chegada do Espiritismo, o que o Eduardo quer dizer? A melhor possibilidade do entendimento do que é Deus. E nós somos doutrinados durante muito tempo a entender quem era Deus, porque personificamos a figura dele, na grande maioria das vezes, né? Aquele senhor, né? Não um velhinho, mas um quase Gandalf, tá? Um quase Dumbledore. O que o Eduardo está falando? Aquele de barbas brancas do Senhor dos Anéis, aquele de barbas brancas do Harry Potter, né? Com a sua túnica, seu cajado. Aquilo é a figura que melhor representa Deus diante de tudo que nós entendemos até então. Muita calma, o que é Deus e não quem é Deus. Deus é bondade, é amor puro. Energia é o máximo que nós conseguimos de descrição, é o máximo de abstração daquilo que nos foi revelado. Então, a melhor compreensão de Deus nos possibilita o melhor entendimento do que queria nos trazer Jesus. A possibilidade que o Espiritismo nos traz do melhor entendimento que somos imortais, que a nossa alma é imortal, e que não a cada nascer, ou cada vez que nascemos, ou cada vez que nasce uma criatura, então nesse momento a alma nasce. Vale dizer a nossa passagem por todos os reinos. Deus nos cria a todos,
simples e ignorantes. O que o Eduardo quer dizer com isso? Nascemos da evolução das formas mais primitivas. Os átomos que se juntam para fazer moléculas e que se juntam em diversas conformações e que vão formando os elementos. Eduardo quer dizer então que nós já passamos pelo reino mineral, já fomos pedra? Lógico. Que fomos metais? Lógico. E aí vem a nossa vaidade: eu quero ser o ouro, eu quero ser diamante. Percebem? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ainda que a gente remeta ao reino mineral, a gente quer ser o melhor que tem lá. Carvão ninguém quer ser, né? Percebe? E por que a necessidade de, quando criados simples e ignorantes, passássemos pelos reinos? O reino mineral nos possibilitou as primeiras impressões. Passado em evolução para o reino vegetal, já começamos a experimentar melhor o ciclo da vida. Semente que é plantada, que germina, que cresce, que dá flores, que dá fruto e morre. E volta para a terra, aduba a própria terra, nasce de novo, percebe? Tudo no universo tem uma ordem exata e um ciclo do qual nós fazemos parte, mas que temos extrema dificuldade em imaginar que nós temos um ciclo. Por que a gente sofre tanto quando alguém morre? Pois não vai nascer de novo? Vai nascer de novo, aliás, regressa de onde veio. Então passamos pelo reino vegetal para que pudéssemos experimentar as primeiras sensações. Sabe aquela plantinha que a gente chama de carnívora? Que ela parece inteligente, ela espera a mosquinha sentar e ela fecha. Já viu a dormideira que você passa a mão e encolhe todinha? Meu Deus, parece que essas flores, esses vegetais, eles pensam. Os princípios inteligentes das sensações começam ali a ser impregnados. O princípio ali, vida já tem, o princípio vital já existe. Começam as sensações, dar as possibilidades da fixação do princípio inteligente. Maravilha, passamos para o reino animal, então, e experimentamos ali os sentimentos. Os sentimentos começam a ficar latentes e acumulamos o que já tínhamos, percebem? E quando passamos pelo reino animal, do qual fazíamos parte até muito pouco tempo, as forças instintivas e os sentimentos começam a se fixar, quase prontos para que possamos receber daí então já o espírito estruturado, avançado, que necessita de um corpo físico para a sua melhor manifestação. Agora, é lógico que os animais pensam. São inteligentes? São, com limitações. Raciocinam de forma lógica e contínua? Não. E aí que se diferenciam. Agem por livre-arbítrio? Não. Agem com a inteligência que lhes é peculiar, agem com sentimento, têm sensações, têm as impressões, têm alma individual já. Encarnam, desencarnam, têm as suas tarefas para conosco. Imagine nós vivermos sem os animais. Imaginaram já? É possível? Não. Absolutamente não. O conjunto da harmonia, da estrutura da criação é maravilhoso. E os animais, à medida em que os mundos agora, então, avançam, não as civilizações que ocupam, passam a desempenhar tarefas nobres. Numa outra oportunidade, a gente vai falar de como se comportam os animais em Júpiter, para que vocês tenham uma ideia da grandiosidade que é. É maravilhoso. Então, experimentando todas essas sensações, nós passamos a entender exatamente o que é Deus, a sua bondade para conosco, a sua misericórdia para conosco, a possibilidade
continuidade da operação da lei de justiça pelo processo da reencarnação, passado do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Esse momento se dá quando nós, dotados de inteligência, raciocínio lógico e contínuo e livre-arbítrio, mas recém-saídos de estado de infância, a gente comete muitos equívocos e vai acumulando esses equívocos ao longo das encarnações. Até ontem a gente se matava por tudo, não é? Não era ontem não, gente. Hoje a gente ainda faz isso, né? As guerras presentes. Basta pisar no nosso calo e a gente se transforma. Então esses equívocos sucessivos podem ser reparados pela misericórdia divina, que nos permite o processo de reencarnação e reencarnação, para que nós possamos ir reparando, nos evoluindo e evoluindo junto com o planeta. E aí, o que tem a ver tudo isso até agora, Eduardo, que eu não entendi? O que tem a ver com bem-aventurados que são brandos e pacíficos? Quando nós buscamos o melhor entendimento do que é Deus, da imortalidade da alma, das múltiplas existências pelo processo da reencarnação, as muitas moradas, a multiplicidade dos planetas habitados, né? Quando nós buscamos essa compreensão, quando nós buscamos a compreensão da importância da comunicabilidade com o mundo dos espíritos, senão eu pergunto, o que disso tudo que nós estamos falando nós saberíamos? Nada. Continuaríamos em pleno estado de ignorância. E essas informações com essas consistências, ou com essa consistência, é muito recente para nós. Jesus nos fala há 2000 anos atrás. O Espiritismo nos fala há 160 anos apenas a codificação. E ele vem como a terceira revelação, para trazer todo o esclarecimento de que falava Jesus, porque agora estamos prontos, ou prontos para receber a informação. Com o entendimento do livre-arbítrio, nós podemos promover uma revolução na nossa própria vida, uma revolução na minha maneira de ser, na minha maneira de se comportar. Aquilo que eu tinha dificuldade para compreender, quando Jesus me trazia, felizes aqueles que são brandos, porque herdarão a terra, e pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Para quem ainda tinha alguma dificuldade, agora não tem mais. Porque nós não temos dificuldades para o entendimento desta recomendação. Temos? Não. Qual é a nossa dificuldade? Agir tal qual nos pede Jesus, nos recomenda, nos dá um caminho seguro para chegar ao Pai. Eu sou o caminho, e Jesus é para nós a representação máxima do amor, da benevolência, da paciência, da obediência, da resignação, da tolerância, da doçura, da afabilidade, da gentileza. Jesus tem todas essas virtudes em grau superlativo. Então ele nos dá o exemplo do caminho seguro de como se comportar. E o Espiritismo nos mostra e nos abre o leque de todas aquelas dúvidas que nós carregávamos, por tudo aquilo que a igreja, principalmente, colocou de terror em todos nós. E vejam o que eu disse, a igreja, a instituição da época, para que pudesse exercer o controle e o seu poder de expansão sobre todos. Sempre houve essa tentativa de colocar nele. A época dos faraós, a época dos iniciados,
os sacerdotes, aqueles doutores do entendimento do que era Deus, eles que determinaram. E nós temos revelações de espíritos daquela época que diziam que muitas das revelações já eram conforme eles achavam por bem, para que pudesse exercer esse controle e domínio sobre o povo. Mas agora não tem mais nada disso. Nós temos à disposição a doutrina espírita, consoladora, esclarecedora e com base científica, para o melhor entendimento. O problema é que agora eu sei. E o que eu faço com isso agora que eu sei? O livre-arbítrio é meu. 70%, 80% da nossa estrutura reencarnatória é planejada assim. Mas o que nós fazemos com aqueles 20% de páginas em branco que recebemos na nossa encarnação? Isso é conosco. Os detalhes do que a gente vai fazer, como a gente vai se comportar, como a gente vai conduzir, esse é o espaço para a nossa interferência positiva. Então, ser brando e ser pacífico está nas páginas em branco. Ser puro de coração, ser misericordioso, ser bondoso, generoso, afável, paciente, caridoso, isso é conosco. Porque uma vez apresentado a nós, temos a possibilidade da reflexão e temos a possibilidade, se quisermos, de deixar o homem velho todos os dias para trás e fazer brotar em nós o homem novo a cada despertar. Santo Agostinho, todos lembram? Ao se deitar, passava em revista tudo aquilo que havia feito de bom e tudo aquilo que poderia ter feito de melhor e não fez. É Santo Agostinho ligando. Pode atender. É Santo Agostinho que está ligando? É Santo Agostinho que está ligando? Se for, pode atender, não tem problema não. Percebem? Eu passo em revista, fiz tudo o que poderia, fiz todo o bem que me foi oportunizado, magoei alguém, feri alguém, deixei de atender, deixei de sorrir. Agradeça por todas as oportunidades. Viver em estado de gratidão aproxima você da brandura, aproxima você da mansuetude, aproxima você de uma linha de equilíbrio. E amanhã você renova as propostas. Amanhã eu tentarei ser muito melhor do que fui hoje. E é com você de novo, percebe? E ao acordar, agradeça de novo, porque abri os olhos, podia não abrir. E mais um dia eu tenho para a minha tentativa de aprimoramento, a minha aproximação de Deus. O meu trabalho que fica como legado, importante porque contribuí para que a humanidade se tornasse melhor através de mim. Não precisa mudar o mundo. Dê conta das suas gavetas de cueca e meia para começar, que já está bom. Arrume a sua cama. Faça suas propostas e aí vá mudar o mundo. Um pouquinho de cada vez. Começando pelo melhor entendimento do que é Deus. Qual o papel de Jesus encarnado e o que ele nos representa, com o seu modelo. Na dúvida, pergunte o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Na aflição, peça ajuda àquele que anda esquecido, o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor, o nosso mentor espiritual, o nosso guia espiritual, como queira dar o nome, aquele espírito que tem a tarefa de nos acompanhar durante nossa encarnação, e nós não estamos dando trabalho a ele, porque esquecemos dele, não pedimos
pedimos ajuda, não pedimos força, não pedimos intuição. Ele sopra daí muito pouco, para ver se a gente pega alguma coisa. Agradecer pela presença dele, pedir, agradecer a Jesus por cada obstáculo, agradecer a Deus por cada obstáculo colocado à minha frente. Não peça paciência, ele vai te dar momentos difíceis para que a paciência seja exercitada. Não peça menos, um fardo mais leve. Peça ombros mais fortes. E agradeça. A gente agradece muito pouco pela dor recebida ou pela prova. E aí então a importância do entendimento daquilo que nos disse Jesus. Os caminhos são dois, muito simples. O caminho do amor, que a possibilidade e o melhor entendimento do livre-arbítrio nos condiciona. E esse é o caminho que eu escolho. Mas entendendo também a importância da dor. Porque quando eu não escolho o caminho do amor, o caminho da dor se apresenta como ferramenta pedagógica, para que eu possa aprender, para que eu possa ser forjado. E isso é maravilhoso. E a gente agradece pouco. E quando passa pelas provas, agradece. Ou seja, viver em estado de gratidão nos aproxima da mansuetude e da brandura. Fazer o exercício da escolha do caminho do amor nos coloca em rota segura, como anunciava Jesus. Por isso a gente faz essa volta toda, de quanto melhor nós entendemos o mecanismo da vida, mais nós nos aproximamos das melhores escolhas. Paramos de achar as coisas e passamos a agir com entendimento. Porque o plantio pode até ser duvidoso da nossa parte, mas a colheita é absolutamente certa. E é aí que está a justiça divina, e é aí também que está a misericórdia divina. Então, se Ele nos envia um Filho amado, encarregado da governança do nosso planeta, para nos mostrar a melhor forma dele, por que não abraçar Jesus então e viver com Ele, ao invés só de andar de mãos dadas? Percebe? Nós passamos uma vida toda, porque é sofrida a nossa vida, não é? Muito sofrida. E passamos uma vida em busca de felicidade. E nos esquecemos que Jesus nos dá a receita. Bem-aventurados os que são puros de coração. Lembra o que são bem-aventurados? Felizes. Bem-aventurados os que são brancos e pacíficos. Felizes. Os que são misericordiosos. A felicidade a gente definitivamente não encontra, porque a felicidade não é deste mundo, que ainda é de provas e expiações. Nós só pulamos o degrau do primitivismo. As escolhas equivocadas nos remetem a plantio equivocado e colheita certa para se procurar. O mundo de regeneração está batendo a nossa porta. Ufa! Um mundo de menos pobreza, de menos dor, de menos doença, de menos diferenças, de menos mazela, menos problemas, menos pobreza. Um mundo de pausa para refazimento, depois de tantas provas e expiações, de tanta luta. Poderemos experimentar um mundo onde o bem começa a deixar o mal mais acanhado. Olha que bacana. Mas esse mundo de regeneração não se fará se nós não empunharmos a bandeira da caridade. Se nós não estivermos juntos com Jesus,
para fazer essa transformação, para que nós possamos deixar o homem velho, adotar um comportamento amoroso, para que a lei de amor definitivamente se instale entre nós. É preciso que cada um de nós dê a sua contribuição para a humanidade. Hoje à tarde eu fiz uma palestra numa casa espírita que me foi encomendada, porque o palestrante titular não poderia, me pegaram umas pressas. Eu fiz essa palestra hoje à tarde. E lá eu tomei a liberdade de contar uma historinha. Vejam como é difícil. Vou contar a história da Branca de Neve e da rainha. Tudo bem? Rainha tem seu reino, está tudo tranquilo, tá? Quietinho. O espelho da rainha, tranquilo, quietinho na parede, bonitinho. Branca de Neve, nem sabe, mal sabe da existência da rainha. O caçador, nem achamos ainda na história, todos quietos. Rainha todos os dias pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu neste reino? Não, minha rainha. Rainha feliz, espelho feliz, caçador não sei onde está, Branca de Neve tranquila. E assim se sucede. Espelho, espelho meu, existe no reino alguém mais bela que eu? Não, minha rainha. Até o dia que o espelho resolve dizer para ela: existe, minha rainha, Branca de Neve. Aí começam os problemas. Rainha quebra o espelho, acha o caçador, toca terror no reino e pede para matar a Branca de Neve. Onde está a moral da história? Se alguém disser o que a gente não quer ouvir, a gente absolutamente se transforma. Sabe a brandura, a mansuetude, não são desse reino definitivamente. Vejam como uma história absolutamente ingênua e simples se encaixa perfeitamente na nossa história de vida. Há quem ousar me contrariar. O exercício para a brandura e para a mansuetude é um exercício de entendimento de onde a gente veio, onde a gente está, por que a gente está, para onde a gente vai, o que devo eu fazer para que melhor eu esteja no meu desencarne. Percebem? No final da história, é conosco, são as nossas escolhas. Não há dificuldade no Evangelho, nas notícias de Jesus. A dificuldade é de me comportar como, é de agir, é de tomar para mim e transformar a minha vida. As condições são dadas a todos, e chegamos até este momento em estágios diferentes, justamente porque caminhamos conforme necessitamos ou temos mérito. E somos diferentes para o exercício da convivência, para que a gente possa praticar o perdão, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade, para que possamos deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado, o egoísmo de lado, as chagas que nos acompanham sempre, aquilo que não nos aproxima do centro, da brandura, da mansuetude. É preciso que tomemos tempo, pois a responsabilidade da implantação de um mundo de regeneração e definitivamente da implantação da lei de amor entre todos nós é tarefa única e exclusiva de cada um de nós, de mais ninguém. Porque o que eu posso fazer por você, falar para você e sentir por você, eu controlo. O que você está pensando agora eu não controlo, é com você. Então, se eu posso agir me controlando ou controlando as minhas ações, ótimo.
Então eu faço, eu assumo o meu papel, e eu irradio para todos aqueles que estão ao meu redor. O mandamento colocado por nós na primeira parte da leitura: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Quando eu tomo o melhor entendimento, eu ressignifico e passo a dar ao outro aquilo que eu gostaria de receber. E se eu gostaria que todos vocês me fizessem muito bem na minha chegada, cabe a mim fazê-los se sentir muito bem na minha presença. Porque eu quero, porque eu escolho e porque eu controlo. E se eu não recebo de volta, está tudo bem. Importa é o que a gente faz, é o que cada um faz em prol do seu semelhante. Eu dou amor, eu dou carinho, eu dou compreensão, eu dou acolhimento. Não recebo, está tudo bem. Exercício da resignação. Tudo é válido desde que a gente esteja em estado de gratidão ao Senhor. Essa era a mensagem que a gente tinha hoje para vocês, sobre brandura, sobre amorosidade, passividade. Vocês possam retornar em paz e estejam bem.